adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui na Câmara Municipal de Campinas. Vamos iniciar agora a 9ª audiência pública para discutir obras de contenção de enchentes. Esta audiência será presidida pelo vereador Wagner Romão. Com a palavra, o vereador. Acompanhe. Boa tarde a todos, a todas que estão presentes aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui da Câmara também, que estão fazendo essa audiência pública ser possível. E boa tarde a você que nos acompanha pela TV Câmara, pelo site do YouTube também. E nós vamos dar início a essa audiência pública, que foi convocada pelo presidente da Câmara Municipal de Campinas, nos termos do parágrafo 5º do artigo 85 do Regimento Interno da Câmara, e do requerimento 534 de 2025, que foi apresentado por mim e que foi aprovado pelo plenário da Câmara. Essa audiência vai ser presidida por mim, vereador Wagner Romão, e destina-se a analisar essa obra de contenção de enchentes na Avenida José de Souza Campos, Avenida Norte-Sul, que prevê a supressão de cerca de 400 indivíduos arbóreos na Praça Ralph Stettinger e na Praça Augusto César. Eu quero fazer uma saudação inicial, então, a todas as pessoas que estão aqui. A nossa mesa já está formada com as pessoas que foram convidadas e que compareceram a essa audiência pública. A professora Vera Santana Luz, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, que realizou o estudo sobre essa temática da questão da drenagem urbana e que elaborou o parecer do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que foi exarado no dia 11 de março de 2025. Muito obrigado, professora Vera. Também a Tereza Penteado, representando a ONG Resgate Cambuí, e a advogada Daiane Mardegan, que estão, portanto, representando aqui a sociedade civil. Nós fizemos um convite ao secretário de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Campinas, o senhor Carlos José Barreiro, que declinou do convite. Daqui a pouco eu vou fazer uma fala a respeito de como foi o nosso convite, a resposta da Prefeitura. E também convidamos o Ministério Público, na pessoa da promotora Luciana Ribeiro de Carvalho, que é quem tem conduzido o inquérito civil a respeito desse tema desde maio do ano passado, desde maio de 2024. Nós vamos falar bastante desse inquérito civil aqui também na nossa audiência pública. Então, para efeitos de início da nossa conversa, eu vou aqui justificar a ausência da Prefeitura, né, na pessoa do secretário municipal de Infraestrutura, enfim, dizer um pouquinho do que foi a nossa conversa aqui com o secretário. No dia 20 de março, nós enviamos um e-mail ao secretário de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, convidando-o oficialmente a fazer parte dessa audiência pública. No dia 25 de março, o secretário respondeu informando que, abre aspas, o projeto em questão foi concebido a nível de estudo, não tendo sido finalizado, estando atualmente em fase de desenvolvimento, levando em conta todos os aspectos necessários, sejam eles hidráulicos, hidrológicos, sociais e ambientais, bem como outros aspectos inerentes ao desenvolvimento de um projeto dessa magnitude. E que, diante disso, ele entende que, novamente, aspas, pretensa audiência sem a completa definição dos projetos não traria ganhos ao debate. Sendo assim, sugerimos que a presente audiência possa ser realizada após a conclusão de todos os elementos técnicos que envolvam um projeto desse porte, o que se dará dentro de aproximadamente 60 dias.
Nós, no dia seguinte, dia 26 de março, respondemos essa mensagem informando que a audiência estava convocada, convocada por essa Câmara Municipal e mantida, renovando a necessidade de participação do secretário, tendo em vista o conjunto de dados e documentos contidos no inquérito civil número 0713-0030-999 de 2023, no qual essa CEINFRA, essa Secretaria Municipal de Infraestrutura, informou que, abre aspas, há previsão de supressão de aproximadamente 386 árvores nessa obra, bem como a manifestação recente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, como eu já disse, no dia 11 de março desse ano, que apontava elementos que demonstram que, abre aspas, este é o momento adequado para o debate do tema, bem como de alternativas técnicas que, ao mesmo tempo, preservem a intenção do enfrentamento às enchentes, sem implicar nos severos danos urbanísticos e ambientais. Então, esse foi o nosso diálogo com a Secretaria de Infraestrutura e pela qual a gente renovou o convite para que o secretário pudesse estar presente aqui na nossa audiência pública. Infelizmente, não temos aqui a presença da Prefeitura, salvo engano, acho que não há ninguém aqui da Prefeitura, né? Mas, de qualquer modo, nós vamos realizar a nossa audiência pública, porque nós entendemos que esse exatamente é o momento em que ainda há estudos prévios, iniciais, conforme eles estão colocando aqui, a gente sabe que está para bem mais além de estudos prévios, nós vamos discutir isso aqui na audiência, e que é o momento, sim, de promover participação popular. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria, antes de iniciar a minha fala, que vai abrir aqui, a minha fala sobre o tema, que vai abrir a nossa audiência pública, pedir para o pessoal da técnica aí apresentar um vídeo que, penso, ambienta muito bem o debate, dá muito mais clareza a respeito do que pode acontecer nessa praça se a gente não tomar atitudes como essa aqui que nós estamos tomando nessa tarde. Está preparado aí? Obrigado pela transmissão do vídeo, Também agradeço aqui ao Resgate Cambuí, que elaborou essa peça. Acho que é muito importante, porque ela pode dar a dimensão para a população que está assistindo a nossa, tanto aqui no nosso plenário audiência pública, como pela TV Câmara, dar uma dimensão do que pode acontecer nas duas praças se nós não fizermos alguma coisa, Eu vou fazer uma fala inicial aqui, um pouco contextualizando como que a gente teve acesso às informações que embasam essa audiência pública. Na sequência, eu vou passar a palavra aqui
a professora Vera Santana Luz, depois a Tereza Penteado e a advogada Daiane Mardegan. Tá? E na sequência também a gente vai ter aqui a participação das pessoas que estão presentes. Quero já dizer que você que está assistindo pela TV Câmara também pode enviar a sua participação, a sua pergunta, tanto pelo site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Se entrar no site, você vai ter ali uma aba em que você vai poder mandar a sua pergunta. A gente vai fazer a leitura da sua pergunta aqui, também no canal do Instagram da Câmara, onde você vai ter acesso ao site da Câmara, tá bem? Nós tivemos acesso ao inquérito civil que o Ministério Público iniciou em maio de 2024. Há algumas semanas nós tivemos essa informação da possibilidade dessa supressão de 400 árvores para a construção de 2 reservatórios de águas pluviais nas praças Ralph Stettinger e na Praça Augusto César. Para quem não está localizando ainda, logo ali no Hotel Vitória, aquelas praças extremamente bonitas, né, em frente ao Hotel Vitória, ali na José de Souza Campos, na Avenida Norte Sul, né? São ali aquilo que a gente pode conhecer como bacias de absorção. Elas são formas praticamente naturais de absorver a água da chuva, né, e de poder conter exatamente naquele local as enchentes que acontecem, porque nós temos uma impermeabilização enorme ali naquela região da cidade. Desde o início do inquérito do Ministério Público, nós temos a Prefeitura aponta a previsão dessa supressão de aproximadamente 386 árvores. Esse é já o despacho inicial do diretor de projetos da CEINFRA, o engenheiro Ricardo de Camargo Barros. Então, essa possibilidade dessa supressão já está colocada logo no início do inquérito, né? À medida que o Ministério Público vai fazendo questões à Prefeitura, isso vai se colocando com muita clareza, né? Então, isso já desde, pelo menos, o início de 2024, ainda antes da instauração do inquérito, no momento inicial de perguntas, de solicitação de informações que o Ministério Público faz à Prefeitura. Em diversas situações, em diversos momentos, aí, já depois da abertura do inquérito, que se dá no dia 22 de maio de 2024, o Ministério Público questiona a Prefeitura sobre o processo de participação popular. E, em alguns momentos, eu vou até aqui utilizar os despachos, né, da própria Secretaria de Infraestrutura e da própria Secretaria de Climas e Meio Ambiente aqui da cidade de Campinas. A manifestação da Prefeitura nos parece muito inadequada, né, nos parece muito parcial e muito frágil. Então, no dia 27 de agosto de 2024, perguntada à CEINFRA a respeito da consulta da população sobre a obra, ela remete essa pergunta para a Secretaria do Clima, né, e da Sustentabilidade aqui de Campinas, que 3 dias depois, no dia 30 de agosto, diz o seguinte, que, perguntando se a população foi consultada, tentando responder essa pergunta, que os processos de licenciamento ambiental municipal incluem a oitiva do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e que ainda não havia se manifestado até aquela ocasião, que o processo, naquele momento, tinha obtido dispensa de análise pelo Conselho, mas que o Conselho poderia fiscalizar a obra e que, além disso, estava sendo elaborado um plano de comunicação social, já que se trata de grande área verde em região urbanizada, e que eles entendiam que essas ações configuravam a consulta à população para além da oitiva do Condemo, que nos parece, né, absolutamente frágil quando a gente está falando de participação social. O que nós estamos tentando fazer aqui com essa audiência pública é exatamente promover essa participação social, promover o esclarecimento da população sobre o que pode acontecer nessas praças, o que pode acontecer nessas praças e sobre, mais do que isso, né, que nós temos que promover efetivamente um debate público a respeito dessa obra. Infelizmente, a gente tem vivido situações na cidade de Campinas em que várias obras são realizadas sem que a população esteja sabendo, sem que a população possa se manifestar
e nós entendemos que isso é muito prejudicial para a democracia, para o ambiente democrático, para além das supressões de dezenas, centenas de árvores na cidade, sem que a população também possa se manifestar para isso. Logo que o inquérito é aberto, alguns meses depois, o Ministério Público provoca o seu centro de apoio à execução, o setor técnico, em que há trechos importantes que eu gostaria de fazer a leitura aqui brevemente, né? Eles dizem o seguinte, enfim, colocam ali que os reservatórios de detenção, que são conhecidos como os piscinões, são denominações dadas a esses reservatórios de controle de cheias, que atuam no amortecimento dos picos de vazão, né? Quando há muita chuva, enfim, num determinado momento. E esse informativo técnico destaca como, embora apresentem eficiência em curto prazo, após o seu término, os reservatórios de detenção são vistos com reserva por alguns especialistas. Por exemplo, foi considerado que a construção de piscinões, uma obra que, por suas terríveis contraindicações urbanas, que na prática constitui um verdadeiro atentado urbanístico, financeiro, sanitário e ambiental, deveria ser a última alternativa a ser pensada para esse tipo de redução de inundações, né? O informativo técnico é bastante longo e eu não vou aqui fazer a leitura de tudo, né? Até porque a professora Vera que vai falar tecnicamente a respeito disso, mas é importante dizer que, além disso, além da questão técnica relativa aos piscinões, o informativo técnico também menciona que o licenciamento ambiental para essa obra e para a supressão das árvores será realizado pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, conforme a deliberação normativa CONSEMA número 1 de 2024, publicação no Diário Oficial no 24/7 de 2024, e que, portanto, amparada por essa legislação, os órgãos da Prefeitura farão a solicitação para a supressão de árvores e emitirão autorização para a supressão dessas árvores a partir da provocação da própria Prefeitura, o que em si já é um problema grave, nos parece, de vício aí dessa forma de licenciamento. Para além disso, nós tivemos a ciência do parecer do CONDEMA no dia 11 de março, que aqui a professora Vera vai se manifestar a respeito dele. E para finalizar, que eu também não quero aqui avançar demais no tempo, obrigado, quero aqui declarar a presença da vereadora Fernanda Souto. Cadê? A Fernanda está aqui atrás do púlpito. Obrigado pela presença, vereadora. A gente teve a manifestação da doutora Luciana Ribeiro Guimarães Viegas de Carvalho, a partir do nosso convite à participação dela, que ela infelizmente não tinha um conflito de agenda. Ela diz o seguinte no seu texto. É certo que a construção de 2 reservatórios de contenção de enchentes na Praça Ralph Stettinger e Augusto César impactarão negativamente na qualidade de vida da população campineira, que utiliza esse espaço diariamente para a prática de atividades físicas como corridas, caminhadas e ciclismo, uma vez que retirará centenas de árvores adultas da região. De fato, a substituição de uma área verde por um piscinão pode trazer diversos impactos negativos, pois as áreas verdes são essenciais para a biodiversidade, oferecendo habitat para várias espécies e contribuindo para a qualidade do ar. Sua remoção pode levar à perda de fauna e flora locais, além de aumentar a temperatura urbana e reduzir a infiltração de água no solo, agravando enchentes. Embora piscinões ajudem no controle de enchentes, a falta de áreas verdes pode afetar o bem-estar da população, diminuindo espaços de lazer e convivência. Portanto, é crucial equilibrar a necessidade de infraestrutura com a preservação ambiental. Assim, considero importante que a população diretamente atingida seja comunicada sobre o projeto de construção dos piscinões. Além disso, ela menciona que no dia 29 de abril desse ano, agora, né, próximo, lá no Ministério Público, às 9 horas, deve haver uma reunião presencial com a participação de todos os envolvidos, CONDEMA, o município de Campinas, aqui a Câmara de Vereadores, a Associação Resgate Cambuí, provavelmente outras entidades, reforçando a ideia de que audiências públicas são fundamentais quando um município decide extinguir uma área verde. Então, essa manifestação, eu queria aqui um pouco contextualizar o porquê que nós decidimos propor essa audiência pública nesse momento, né? E queria dar andamento aqui para o nosso debate a partir falar um pouquinho das regras aqui que regimentais do nosso debate.
A apresentação das pessoas convidadas devem ocorrer por até 10 minutos. As manifestações de vereadores e vereadoras que venham a se inscrever, eu queria depois, por favor, convidar a vereadora Fernanda Souto a vir aqui à mesa, compor a mesa conosco. Deverão ocorrer por até 3 minutos. E depois, em seguida, a gente passa para a manifestação dos cidadãos e cidadãs que estiverem aqui presentes. Manifestações que, infelizmente, pelo regimento, são de 2 minutos apenas, né? Mas, enfim, eu peço que, na sequência, vocês possam também complementar, se for o caso. Tá? E depois a gente volta aqui para a mesa para os esclarecimentos que sejam necessários e dialoga um pouco a respeito dos próximos passos aqui, para que a gente possa, enfim, dialogar a respeito das obras de contenção de enchentes e também nos manifestarmos sobre a supressão dessas, contrariamente à supressão das árvores. Lembrando, então, que você que está chegando agora, você que está aqui no plenário, ou então você que está nos assistindo pela TV Câmara, pode participar pelo canal da TV Câmara na internet, que é o site www.campinas.sp.leg.br. Antes de passar aqui para a professora Vera, eu quero anunciar a presença do Lucas Malafaia, aqui, assessor da vereadora Paula Miguel. Bem-vindo, Lucas. A Rose Claudino, que é assessora do vereador Luiz Cirilo. Cadê a Rose? Está por aí. Também o Marcos Fidelis, aqui do nosso Conselho de Saúde do Parque Figueira. Um abraço, Marcos. Vera, por favor, sua manifestação. 10 minutos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente o convite, nesse caso, como representação do CONDEMA, que é um colegiado muito importante, e como professora da PUC de Campinas, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, motivo pelo qual eu tenho assento no CONDEMA como uma representação. Então, examinando os documentos com relação a esse projeto, ou um pré-projeto, ele, na minha opinião técnica, ele vai na contramão de toda uma tendência mais contemporânea com relação à drenagem das cidades. Quer dizer, existem exemplos no mundo inteiro, inclusive muitos no Brasil, com relação à necessidade de renaturalização das cidades, com relação a que a gente entenda isso como infraestrutura urbana verde e azul, e não uma coisa que tenha só um apelo estético, é muito mais que isso, é infraestrutural, e ainda mais com relação aos eventos climáticos extremos. Então, eu acho que esse tipo de solução, ele revela, por um lado, um certo receio, vai inundar tudo, mas não é bem assim que funciona. Então, a gente fazer grandes obras é uma tradição da engenharia brasileira, que muitas vezes ela está na contramão de várias tendências muito tecnicamente elaboradas, que são basicamente postuladas da seguinte maneira. Inclusive, o engenheiro que fez esse projeto, até onde eu tenho notícia, é um grande hidrólogo, e eu não sei como foi a encomenda que lhe foi feita, eu sei de piscinões que ele já fez em épocas pregressas que funcionam muito bem em circunstâncias em São Paulo necessárias, mas nesse caso eu acho que vai na contramão, e ele mesmo advoga, aprendi com ele muitas coisas, porque é uma literatura importante, o que a gente chama de drenagem ecológica. O que é isso? Drenagem ecológica, ela não leva as águas da chuva em conduções de canalização até a macrodrenagem dos rios. Então, a microdrenagem, ela é feita capilarmente e pontualmente. Então, qualquer calçada, qualquer arborização, pode ter um jardim de chuva, um canteiro de chuva, os próprios lotes particulares. Então, vamos supor, se é uma questão social, existe o espaço público, onde a gente pode pulverizar uma série de jardins de chuva, canteiros de chuva e pequenas bacias de infiltração, dependendo das circunstâncias geomorfológicas e de uso do solo. E, além disso, esses são dispositivos, por assim dizer, até chegar num dispositivo de maior alcance, que é a bacia de infiltração ou a bacia de detenção, e, muitas vezes, bacias de detenção, onde a água fica para sempre, que eu acho que não é absolutamente o caso desse território. Como a gente faz isso? A gente faz por bacia, porque a água ainda obedece à força da gravidade, portanto, ela vai descer do espigão da microbacia para o vale. Então, fazer um tratamento no vale, especialmente o vale arborizado, seria um despropósito, porque já é uma bacia de infiltração natural, só que ela está lutando com uma impermeabilização
acima, uma visão de cotas superiores. Então, o que se pode fazer e o que é feito em muitos municípios com a ajuda das prefeituras locais, nos Estados Unidos, na Austrália, na França, na América Latina. A gente tem muitos exemplos implantados de situações que são já práticas cotidianas e a prefeitura vai auxiliar, tem técnicos para isso. A gente faz isso no espaço público, como eu disse, nas calçadas, canteiros de chuva, eventualmente vagas verdes. Recentemente, houve um projeto Gentileza Urbana em São Paulo, que foi feita pela subprefeitura da Sé. Foram feitos vários jardins de chuva, inclusive um colega nosso, o André Graziano, que estava com uma equipe muito bacana de agrônomos e tudo fazendo isso. A gente tem uma série de possibilidades, que o que importa é o seguinte: a gente recolhe a água da chuva onde ela cai, in situ. Significa o quê? Ela não percorre, ela não lava o solo para chegar em outro lugar, carregando uma série de poluições que vão chegar a ser maiores do que o esgotamento sanitário, a sujeira que é lavada por essa água. Então, captando in situ, o que acontece? A gente tem plantas e bactérias nas raízes que alagam aquilo por 2 a 3 dias no máximo, que é o tempo de que a larva da dengue poderia eclodir. Então, é um cálculo muito bem feito, tem camadas de filtro inferiores, dependendo de cada situação, tem sondagens do que se faça, para que essa água infiltre em loco. Então, essa água já infiltra purificada no lençol freático e alimenta as águas subterrâneas. Não há necessidade nenhuma de percolação. Quando não é suficiente no espaço público, quer dizer, a tendência é calçadas permeáveis, dentro do possível, além desses dispositivos, ou mesmo leitos carroçáveis também permeáveis, que a gente tem técnica para isso, apesar do impacto mais forte do carregamento dos automóveis. A gente também tem como participar dentro dos lotes, o que acontece em diversos países, que é o seguinte: você é responsável, como você é responsável pelo lixo da sua casa, você é responsável pela drenagem. Então, você tem tetos verdes, jardins de chuva internos, menor pavimentação, para que isso possa controlar as águas das chuvas dentro de cada lote. Isso seria uma medida extrema, que eu acho que em Campinas não seria necessário, no próprio espaço público seria suficiente a medida dos cálculos a serem efetivados. E só para completar, nesse ano a gente teve a oportunidade de trabalhar num projeto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, que é justamente nessa direção, chama Programa Bairro Paulista, e foram desenhados a partir da coordenação da professora Amiris Luciane, na equipe que foi a pedido do Eduardo Trani, que foi secretário do Meio Ambiente, e do Polici Neto, que agora é o subsecretário. Foi feito um caderno de dispositivos para serem aplicados em municípios do estado inteiro, entre estes, com os dispositivos de drenagem, que eu tive a oportunidade de ser quem fez esse pedaço do caderno, em grande parte, para colaborar. Mas tem 8.500 ciclovias, quer dizer, tudo o que é possível para os espaços públicos serem mais generosos, para ser aplicado em áreas vulneráveis. Então, no centro da cidade de Campinas, praticamente, o ser estendido, que não é uma área vulnerável, a gente vai vulnerabilizar do ponto de vista ambiental, o que me parece um despropósito. Finalizando, o nome que a gente dá hoje para isso é soluções baseadas na natureza. Por quê? Isso é uma definição que é de vários concertos, tem a União Internacional de Conservação da Natureza, que é a definição que eu mais gosto, mas tem uma definição recente da ONU. São soluções que elas têm o seguinte compromisso: elas têm que fazer um benefício para o bem-estar humano e para a biota. A diferença dessa definição de coisas que se fazem há milênios é que a gente, ao renaturalizar as cidades, a gente se preocupa de que a gente não é o único ser vivo. Então, a gente cortar 368, por aí, seres vivos, do ponto de vista das soluções baseadas na natureza, é uma violência enorme. Há países que têm na Constituição os direitos da natureza, ou seja, a natureza não é a nosso serviço. A natureza é um ser de direito. Isso tem no Equador, tem instâncias na Bolívia, em alguns países latino-americanos, para que isso exista na Constituição. E quem seriam os guardiões, já que a natureza não pode falar, a não ser quando ela grita com inundações ou com secas? Nós. Então, nós, como pessoas que fazem o direito, teríamos a salvaguarda de ser os guardiões da natureza. Então, acho que Campinas tem uma oportunidade enorme de dar um passo, mais um passo, do que algumas coisas que a gente tem visto, dos corredores verdes, etc., seria um passo maravilhoso, uma oportunidade da prefeitura ir ao reboque de uma tendência já, vamos dizer, anacrônica, e seguir
esses preceitos que são discutidos, debatidos tecnicamente no mundo inteiro e são completamente, enfim, tecnicamente comprovados. O mesmo novo plano de drenagem de São Paulo cidade, já por uma luta muito grande dos especialistas, já convoca essas soluções dentro do plano de drenagem, que, pelo que Tereza falou, sequer temos aqui, né, ainda bem lembrado, sequer temos um plano de drenagem municipal. Então, isso é mais importante para a gente ter uma coisa sistêmica. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Obrigado à professora Vera Santana Luz, da PUC Campinas. Passo agora a palavra ao Resgate Cambuí. Então, Tereza Penteado e Daiane Mardegan vão aí fazer a apresentação. Acho que Daiane fala em primeiro lugar, né, Daiane? Agora sim. Fica à vontade, muito obrigado pela presença. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade, tanto em nome da Resgate, né, representando aqui a Resgate, e ao convite do Wagner. Boa tarde a todos que estão aqui. Conheço algumas carinhas aqui. Bom, cadê a apresentação? A gente tentou fazer uma... isso. Ótimo. Bom, acho que a gente já passou o vídeo, né, apareceu um pouquinho aí do contexto e da área onde nós estamos discutindo a questão. E antes de começar efetivamente a minha fala, eu gostaria de lembrar, né, de alguns serviços ambientais. A professora Vera fala muito bem. Eu não sou técnica, eu sou advogada, então eu preciso me servir dos técnicos. Mas o próprio Guia de Arborização Urbana de Campinas, ele traz, né, desde lá de 2007, uma série de serviços ambientais que são prestados pelas árvores. Aí tem uma lista bem grande de todos eles, mas eu gostaria de ler o trecho em que diz desses serviços. As árvores amenizam o impacto das chuvas no solo, favorecem a infiltração de água no solo através do seu sistema radicular e, consequentemente, alimentam os lençóis freáticos, o que, de alguma forma, contribui para amenizar o escoamento superficial e minimizar enchentes. Então, eu acho que, a partir daí, nós já começamos uma discussão justamente na contramão, né? Nós estamos tentando resolver um problema, tirando aqueles seres que nos prestam justamente esse serviço. Nós buscamos fazer essa apresentação aqui hoje, assim que a gente tomou conhecimento também de toda essa discussão. Nós pedimos um parecer técnico para um dos técnicos que nos apoia, é o Márcio Ackermann. Infelizmente, ele não pôde estar aqui hoje, então eu estou aqui com o desafio de colocar algumas das impressões dele, em especial em torno do estudo ambiental aplicado que foi feito pela Prefeitura, né, que foi apresentado já para a obtenção da licença. E aqui eu gostaria também de frisar que a questão ela não é tão prévia e tão embrionária, né, como, infelizmente, a Prefeitura tratou, porque esse estudo já existe, o próprio inquérito é 2023, mas esse estudo também já é anterior, e a gente já tem esse estudo hidrológico que compõe todo o estudo da obtenção de outorga perante o DAE. Então, a questão não é tão embrionária assim, nós não estamos aqui criando uma grande discussão em torno de algo que nós estamos aumentando a questão. Então, eu vou tentar trazer aqui algumas dessas pontuações que o Márcio coloca, e aí, no parecer dele, ele faz um primeiro movimento de demonstrar, né, as áreas de influência, o local onde vai ter efetivamente o empreendimento, a obra, e as áreas de influência direta e indireta. E aí ele faz uma primeira crítica, que é justamente o seguinte: ele critica o estudo ambiental aplicado da Prefeitura, né, traz algumas discussões em torno desse estudo, e uma delas que nos parece bastante importante é o fato de que existe um descompasso entre o próprio estudo hidrológico, né, que é feito realmente por uma empresa bastante gabaritada, de muita importância, e que ressalta que esse estudo está sendo realizado considerando a bacia do Ribeirão Anhumas. E quando você pega o estudo ambiental aplicado, ele não traz isso, não traz a bacia do Ribeirão Anhumas como uma área de influência. Então, esse é o primeiro problema detectado por ele, isso mais especificamente em relação ao estudo. E aí, uma outra questão que, inclusive, aparece também no estudo é
caracterização da própria microbacia do córrego Proença, né? Ela traz ali um dado que para a gente é muito importante, que é uma alta taxa de impermeabilização. Então, essa região, essa microbacia, está com 99,8% de ocupação urbana, de impermeabilização, e uma cobertura vegetal em torno de 6% na microbacia. E ali a gente consegue ver essa imagem bem característica, que a gente realmente está precisando de vegetação e não de tirar a vegetação onde ela existe. Ele linka aí alguns impactos negativos, né? Então, a redução da área verde, essa supressão nas duas praças. Ele indica que o projeto ele ignora a fisiologia da paisagem, vai na contramão das mudanças climáticas, que é o que a professora Vera estava falando. Nós estamos precisando buscar novas tecnologias e não utilizar tecnologias do passado para resolver problemas futuros, né? E o projeto ignora justamente essas novas tecnologias de manejo de águas urbanas, como a professora Vera bem falou. Uma questão que ele traz bem forte em relação também ao estudo ambiental aplicado é que ele é extremamente dirigido para a obra e não para discutir a viabilidade efetivamente dessa obra, né? De discutir do ponto de vista dos impactos socioambientais essa viabilidade. Então, ele simplesmente foca nessa obra e, de alguma forma, meio que encontra uma forma dessa obra acontecer. E aí ele coloca algumas recomendações do ponto de vista dele, né? Então, aguardar um financiamento para um projeto compatível com as mudanças climáticas, rever o método do projeto, também alinhado à mudança climática, que seja feito um novo estudo hidrológico nessa mesma perspectiva, apresentação e análise de projetos alternativos, que isso consta no estudo ambiental aplicado, porque não foram avaliados outros projetos e outras alternativas possíveis, um projeto de drenagem sustentável, elaboração de um novo estudo ambiental. Na visão dele, existe um problema sério. Esse estudo ele é feito dentro das Seclimas, né? Ele é feito pela prefeitura. Para ele, isso é um problema, né? O próprio empreendedor fazer esse projeto. E a elaboração de um estudo de impacto ambiental efetivamente. E aqui, como a gente não quer discutir só o problema, mas a gente também está tentando buscar soluções, e essa é uma questão que a gente conversou bastante com o Márcio, e hoje a gente gostaria de trazer, é que ele propõe, além dessas soluções mais localizadas, ele traz uma proposta da recomposição de 70 nascentes lá na cabeceira do Anhumas, né? Ele tem eu vou mostrar algumas imagens depois. Existe uma quantidade de áreas degradadas bem grande lá na cabeceira, e ele também trata da questão da necessidade da gente colocar um programa de jardins de chuva. Também vou trazer aqui algumas imagens, até ilustrando um pouquinho do que a professora Vera falou. Na visão dele, isso tem condições aí de alterar a hidrologia da bacia, permitindo uma maior infiltração. Então, essa imagem aí, bem lá no topo, né, onde tem aquele ponto amarelo um pouco mais visível, ali existem em torno de 70 nascentes que estão degradadas. Então, a proposta dele é fazer esse processo de recomposição, de reestruturação dessas nascentes com um plantio, o que já ajudaria no processo de infiltração da água. Então, porque, né, a água ela vai, de alguma forma, também ser prejudicado o processo de escoamento desde lá do começo da cabeceira da bacia. E aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas pensando nessa proposta que ele faz, eu fui buscar essa imagem no Sistema Geoambiental da Prefeitura, e bem no meio, aí, espero que vocês estejam conseguindo enxergar, é a bacia, né, do Ribeirão Anhumas, e todos esses pontos em vermelho são áreas de preservação permanente, que deveriam, por lei, estar preservados e com já restauração. Todos esses são pontos sem vegetação. Então, de novo, a gente não resolveu um problema primário e a gente está tentando colocar uma obra para resolver esse problema. Tudo isso, essas áreas de preservação permanente, estando recompostas, elas também auxiliam na infiltração. Aqui eu também trago essa imagem que é interessante para a gente enxergar. Essa mancha meio mostarda
Boa parte dela é aí na bacia do Ribeirão Anhumas. E aí, esse é um documento que está no Plano Municipal do Verde e indica justamente a condição de vegetação na área. E a gente pode ver ali que toda essa região tem uma condição ruim, de novo, prejudicando a infiltração. Em relação especificamente a essa questão do Anhumas, aqui a gente gostaria de colocar, porque essa é uma tentativa que a gente já vem fazendo há algum tempo. Nós entramos em contato com a Polícia Militar Ambiental em 2022, fizemos todo um levantamento em relação a essas 70 nascentes e encaminhamos um pedido para a Polícia Militar Ambiental para que ela fizesse uma vistoria nesses locais, de forma que a gente consiga a recuperação dessas nascentes. E, infelizmente, até o presente momento, a gente não teve um retorno nem da Polícia Militar, e a gente está vendo que nenhum retorno diferente disso. Então, esse é um ponto que a gente entende que é uma possível participação, uma possível solução também. Aqui ele traz também como uma solução a possibilidade de utilizar dos jardins de chuva que a professora Vera comentou, né? A gente tem aqui algumas ilustrações. Aí acho que a professora Vera explica muito brilhantemente como que o jardim de chuva pode auxiliar, e aí pensando numa alternativa mais local, né? Mais voltada para a região da microbacia em si, principalmente, que deveria ser utilizada na cidade como um todo. E aí uma questão que eu particularmente aponto é que essas medidas emergenciais, né, e aí que o Márcio traz no parecer dele, elas são simplesmente o cumprimento legal, né? A gente está partindo de uma discussão e de um problema em que o primeiro problema é que a gente não tem a base das questões sendo solucionadas, que é o cumprimento legal. As APPs não estão recuperadas, não estão preservadas, ou seja, o Código Florestal não está sendo cumprido, o Guia de Arborização Urbana de Campinas também não. Nós temos ali a Lei de Arborização, nós temos uma lei de 91 que obriga a Prefeitura a plantar nas áreas de APP. Nem precisaria, porque a gente tem o Código Florestal, mas existe uma lei municipal falando isso, e a gente viu que as APPs estão todas vermelhas porque elas não têm vegetação. Então, acho que esse é o ponto. E uma coisa que também nos... Uma questão aí que também é um problema bastante grave é a falta de pensamento sistêmico na busca dessas soluções, né? Nós não somos escusos a entender que existe um problema de enchente, obviamente, isso é fato, precisa ser resolvido, mas o município de Campinas, ele consta aí, até coloquei as numerações, o município de Campinas conta com 2 planos minimamente, existem outros planos ambientais, mas 2 planos que deveriam ter sido considerados quando a gente parte para buscar uma solução como essa, né? Então, Campinas tem o Plano do Verde e o Plano de Recursos Hídricos de 2016, desculpem. Então, existe um diagnóstico muito bem feito nesses 2 planos, eles são bons diagnósticos, só que, assim como a gente já trata em outros momentos, esses diagnósticos ali dos planos, infelizmente, parece que em momentos de obras sendo executadas e pensadas, eles são ignorados. Então, ao nosso ver, esse é um dos principais problemas aí dessa questão, que é a falta de visão sistêmica, tanto de um diagnóstico que a própria prefeitura possui, né, dentro dos seus planos, quanto uma falta de visão sistêmica como um todo, né? A professora Vera explicou muito bem as soluções existentes, os problemas que a gente evidencia pela falta da arborização, e aí aqui, enquanto entidade que luta pela arborização, a gente precisa lembrar, já bem falado pela professora Vera, mas a árvore ela não é um objeto que você tira de um lugar e coloca no outro, e ali ela continua executando sua função, né? Assim como nós, obviamente, dentro das nossas diferenças, ela é um ser vivo. A gente não pode imaginar que, tirando 400 árvores, quase 400 árvores de um lugar e, né, fazendo um projeto de compensação, isso vai
ela vai ter condições de prestar os mesmos serviços ecossistêmicos em outro lugar, da mesma forma que a gente precisa. Então, para a gente, esse é um problema bastante sério, e é isso que a gente resume um pouco aqui, né? Que é essa falta de visão sistêmica como um todo na solução de problemas. A gente vem falando disso em muitos momentos, e aqui acho que para a gente é a grande questão. Obrigado, muito obrigada. Daiane. Obrigado, parabéns. Eu vou passar alguns minutos aqui para Tereza fazer a sua fala. Tereza, também muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Eu vou ser crítica, para variar. Aliás, todo mundo aqui, né? Não dá para concordar. Eu trouxe aqui a licença prévia. A Secretaria do Clima já deu a licença prévia em 19/4/2024. Né? E agora a Prefeitura fala que vai rever. Vai rever o quê? Então, vamos cancelar tudo e começar tudo de novo? É para ser sério ou é tudo de mentira? E fez também um termo de compromisso ambiental. Olha que legal, né? Bacana. Também 19/4/2024. Isso aqui tudo nós vamos colocar no nosso blog para quem quiser. E aí, eu quero comentar o valor dessa obra, do conjunto dela, por volta de R$1 bilhão, né? Então, assim, é fácil gastar, né, o dinheiro do cidadão. Outra coisa, não tem o EIV, que é o Estudo de Impacto... Como é que é? De vizinhança. Eu sou péssima para sigla, desculpa. Eu fiz uma LAI, a gente fez uma LAI da Prefeitura. LAI é Lei de Acesso à Informação. Aliás, eu sugiro para todo mundo fazer, porque é muito bom. Você pode perguntar o que você quiser e pedir o documento que você quiser. Não é para o cidadão ter dúvida. Você entra lá e põe a sua questão, o que você quer saber. E aí, eu recebi a resposta por esses dias da secretária Carolina, que ela afirmou que não é obrigatório o EIV, segundo o artigo 169 da Lei Complementar 208/18. Esse artigo, ele enumera o que é obrigatório fazer o estudo do EIV. Só que você vai no artigo 162 e seguintes, e por ali poderia ser feito, sim, se é obrigatório ou não, eticamente, moralmente e uma satisfação para todo mundo, teria que ser feito. Então, a gente continua questionando na Lei de Acesso à Informação. E outra coisa que eu acho bem importante é que Campinas não tem plano diretor de drenagem urbana. Nós temos um vídeo no YouTube de uma audiência pública de saneamento básico em 2013, 30 de julho de 2013. Tá? O título do vídeo é Campinas não tem plano diretor de drenagem urbana. Depois, se der tempo, a gente pode colocar aqui, que tem uns minutos que eu anotei, que seriam interessantes a gente ver. É uma audiência pública, onde a funcionária Thelma, não me lembro o nome dela, ela faz essa... É a única que tem uma funcionária lá para ver isso, até hoje. E, então, ela fala sobre esses problemas de enchente e tudo, e na conclusão, no minuto 9h30, ela fala, está escrito, crescimento desordenado, somado a um sistema de drenagem obsoleto, que não mais atende às necessidades atuais, devido ao aumento das áreas impermeabilizadas. Gente, isso é de 12 anos atrás. Então, assim, se isso já era ruim naquela época, hoje em dia é tirando 400 árvores que você vai resolver o problema. Então, aí você vê uma falta de sentido total, uma falta de planejamento total, uma falta de ouvir os conselhos e a população em geral. E isso é um absurdo, sabe? Então, isso, ao nosso ver, não pode ser feito de jeito nenhum. Tá? Obrigada. Obrigado, Tereza. Obrigado pela participação. Eu vou passar agora a palavra da vereadora Fernanda Souto. Fernanda, por favor, sua fala. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada, vereador Wagner. Em primeiro lugar, gostaria de saudar o vereador Wagner Romão
pela organização desse espaço, muito importante, uma audiência para a gente discutir uma questão que se relaciona com a principal questão dos nossos tempos, né, que é o enfrentamento à emergência climática, aos eventos climáticos extremos. Então, parabenizar pela organização desse espaço, saudar também as Vera, Tereza e Dayana, que estão aqui, que contribuíram brilhantemente com as informações sobre essa questão desse plano, dessa falta, na verdade, essa falta de planejamento que nós temos enfrentado da Prefeitura de Campinas com relação à prevenção adequada das enchentes e, por um outro lado, uma política de devastação ambiental. Parabenizar pela apresentação, muito obrigada. Então, assim, o que nós temos visto é que a Prefeitura de Campinas ela vai na contramão do que é a maior preocupação de todo mundo, né, que é como se preparar e enfrentar a questão da emergência climática, que nós tratávamos como se fosse um problema para o futuro, e, na verdade, esse problema chegou. Nós estamos vendo, né, as grandes enchentes, as inundações, os incêndios, né, e Campinas, infelizmente, está no olho desse furacão. A gente sabe que aqui a questão das enchentes ela é um problema crônico na nossa cidade, infelizmente, vitimando muitas pessoas ao longo do tempo. Nós tivemos, recentemente, também a questão dos incêndios, que foi assustador o que nós enfrentamos aqui na cidade. Então, infelizmente, Campinas, a política de Campinas tem ido na contramão do que é a recomendação de toda a comunidade científica da importância de se enfrentar essa questão com responsabilidade, com planejamento, né? E aqui, novamente, nós temos uma questão grave, que é essa possibilidade da supressão de 400 árvores na Praça Ralph Stettinger, mas nós também estamos aqui com o Marcos, né, do Conselho Local de Saúde Parque da Figueira, que também, recentemente, veio denunciar uma questão grave lá na Avenida Joaquim Paiola, que foi a supressão de árvores daquela região, sem justificativa, né? E, infelizmente, isso é uma recorrência. Nós recebemos, né, Wagner, no gabinete todos os dias, denúncias de supressão de árvores, de podas drásticas, e isso está respaldado, inclusive, por duas ações que o Ministério Público, essas informações estão respaldadas por duas ações que o Ministério Público tem conduzido aqui contra a Prefeitura Municipal de Campinas. Uma pela falta de manutenção, de acompanhamento dos indivíduos arbóreos, e que, infelizmente, acaba, como desfecho, tendo fatalidades, como a gente teve no Bosque do Jequitibás, e, por um outro lado, uma completa desresponsabilização sobre a questão do acompanhamento e fiscalização das supressões e das podas. O convênio com a CPFL é uma questão que a gente tem denunciado aqui de forma recorrente, que a Prefeitura ela se desresponsabiliza da sua obrigação de fazer o acompanhamento dessas podas, e o que a gente tem visto são podas drásticas, feitas de forma inadequada e irregulares, causando adoecimento dos indivíduos arbóreos, quedas, enfim, diversos problemas. E agora a gente vê mais uma vez essa falta de responsabilidade, de planejamento com essa questão dessa obra que pode levar a essa retirada das árvores da Praça Ralph Stettinger. E Campinas, as convidadas elas apresentaram muito bem essa questão da falta de planejamento. E em Campinas, por exemplo, em 2022 e 2023, nós não tivemos o investimento de nenhum centavo em obras de prevenção e enchente. Nós puxamos esse dado do orçamento municipal. A Prefeitura havia apresentado na lei orçamentária uma possibilidade de investimento, mas não se concretizou em 2022 e 2023, porque esse investimento dependeria de empréstimos. E empréstimo que não é concedido não tem como ser executado. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha pelo outro lado, as obras que começam a ser executadas trazem essa questão de não respeitar de não respeitar a realidade do nosso meio ambiente, de não respeitar as recomendações dos nossos especialistas, de quem estuda, de quem pensa nesse assunto, não como uma mera questão prática, imediata, que precisa ser resolvida, mas como um planejamento estratégico de cidade, dentro de um contexto maior de necessidade de enfrentamento à emergência climática. Então, a gente vê com muita preocupação, né, essa questão. Quando se tem o planejamento de uma obra, não se respeita o meio ambiente e, por outro lado, nós temos tido cada vez mais, de forma recorrente, eventos climáticos extremos e não temos planejamento da Prefeitura adequado para se fazer o investimento necessário nessas questões. Então,
reforçar que são eventos como esse que trazem esses dados tão importantes que possibilitam que a gente qualifique também a nossa intervenção, onde a gente deve atuar, o que a gente deve propor, por onde a gente deve seguir. Então, nos ajuda muito a pensar a política aqui dentro da Câmara, mas também pensar como a gente se organiza fora da Câmara e como nós, vereadores, podemos ajudar os diversos coletivos, as pessoas que estão na luta do dia a dia para que, de fato, a gente tenha uma cidade mais sustentável. Então, parabéns novamente, vereador Wagner, muito obrigada a todos que estão aqui presentes. Obrigado, vereadora Fernanda. Eu passo agora às manifestações de vocês que estão aqui presentes. Então, quem quiser fazer o uso da palavra, tem aqui o microfone, pode se inscrever. A colega que está ali no fundo já se inscreve, já pode vir chegando. Enquanto isso, eu quero saudar aqui também a Larissa Magalhães, da Associação Village Mais Verde, que tem feito um trabalho muito bacana lá no Village, em Barão Geraldo. Quero saudar o Fórum Socioambiental de Campinas, tem muita gente aqui do Fórum, né? A Tina, a Géria, a Ari, outras pessoas que participam das atividades do Fórum. Por favor, fale seu nome e se apresente, se tiver entidade, é bom nomear também. Por favor, em torno de 2 minutos. 2 minutos eu aviso, tá? Bom, boa tarde. Meu nome é Heloísa, eu sou engenheira química, moro no Parque Prado e participo do Fórum e de algumas entidades. Eu trabalhei na CETESB, no órgão de fiscalização, e também no Ministério do Meio Ambiente, monitoramento há algum tempo. Atualmente, eu trabalho no mundo corporativo. Bom, enfim, eu só queria manifestar alguns pontos, que é a parte sobre os controles, né? Assim, já na época que eu trabalhava na CETESB, nos anos 90, 92, 93 até 96, depois entrei de novo nos anos 2000, já tinha muita lei, tá? E a gente não está fiscalizando. Então, já tinha aqui no estado de São Paulo e aqui em Campinas uma legislação que, quando você aprovava uma casa, uma residência, tinha que ter uma área permeável, né? Isso é obrigatório. Isso foi sendo perdido e a gente tem que voltar também para isso. Então, eu acho que uma das coisas que tem que ser, a gente tem que ver o seguinte, os empreendimentos que estão sendo feitos, qual é a área que tem que ficar permeável mínima e uma área decente e que realmente tenha coisas que sejam permeáveis. A outra questão que eu também queria colocar é sobre a implantação de subbosques, de vegetação de subbosques. Por quê? Você vai no Taquaral, você vai nas áreas verdes, onde está cheio de árvore, o pessoal varre tudo embaixo, aquele solo fica completamente pelado, e aí, a hora que chove, arrasta tudo aquilo, e você, então, não tem um solo permeável, apesar de ter as árvores, né? E não tem vegetação, suja tudo, e o pessoal fala, cimenta, tá? Então, está faltando, não tem ninguém para pensar uma vegetação que possa colocar no subbosque, para a gente ter áreas permeáveis de verdade, não só árvores, que, né, em algumas condições, elas não... A gente vê no bosque no Taquaral, você vê tudo sujo, vai sendo arrastado tudo, tá? E a outra parte é a fiscalização. A gente precisa pensar uma forma de fiscalização, porque se as leis já existem, os conhecimentos estão aí, a gente precisa fiscalizar. Eu venho defendendo isso porque eu já fui fiscal, e os fiscais normalmente são mal vistos, porque são isso, são aquilo outro, e a gente quer fazer direito, a gente quer trabalhar direito, e às vezes nem a própria organização, as ONGs, entendem ou respeitam, né, fazem chacotas dos fiscais. Então, a gente tem uma fiscalização que seja mais forte. E outra coisa que me incomoda muito é a parte de... ocupação, a gente tem praças, o pessoal coloca um quiosquinho, daqui a pouco tem um quioscão, daqui a pouco constrói, e as áreas verdes acabam ficando áreas de lazer, onde se cimenta, se pisoteia tudo, e não é área de impermeabilização. Então, são alguns pontos que eu acho que, se fossem adotados, né, como já estava lá atrás, a gente teria já uma contenção, como foi comentado pela Vera, já teria uma contenção no local, sem precisar ficar arrastando a água para outros locais, ter que fazer piscinões, que depois ninguém vai fazer manutenção, vai ficar largado lá. É isso. Obrigado, Heloísa. Acho que agora a Ari se inscreveu. Ari, por favor. Quem quiser falar também pode ficar ali próximo ao microfone, ou então me diga que eu anoto aqui, tá bom? Vamos lá, Ari Fernandes. Muito obrigado, Ari, pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e a todas. Acho que a gente tem que avaliar primeiro a questão histórica, né, dessa área, que acho que a Vera levantou muito bem. Eu vim dar aula aqui em Campinas em 77, e eu ficava hospedado ali na Chácara da Barra e conhecia a Norte-Sul. A Norte-Sul tinha sido recém-construída há 3 anos, um trecho só, era só de um lado,
né? Uma pista só, a pista simples tinha um acostamento ruim, com o córrego já canalizado e muito mal construída, ela era cheia de sobe e desce, era chamada Tobogã do Quércia, né? Saudosa memória do prefeito. E eu lembro, passando por lá, eu já estava dando aula na faculdade, eu fui ver alguma coisa ali do que tem de esses terrenos vazios que tem aqui em volta, porque naquela época não tinha prédio nenhum quase no Norte-Sul, pouquíssimos, e muito terreno vazio. E a maioria dos terrenos vazios eram terrenos de órgãos públicos, né? A maioria, da prefeitura, inclusive alguns. Aí a gente viu o plano do Prestes Maia, Francisco Prestes Maia, urbanista, etc., o Plano de Melhoramentos Urbanos de Campinas, de 1935, publicado em 1937, e eu consegui ter acesso a uns desenhos, rascunhos e croquis que ele fez. E essa praça, exatamente essa praça que é objeto dessa audiência, ele desenhou, porque quando foi feito o plano, ele disse, olha, Campinas está crescendo muito para a periferia, não dá tempo da gente estudar, então a periferia ficou de lado. Mas ele pegou os loteamentos que estavam já planejados para serem feitos imediatamente, e a Nova Campinas era um deles. Nova Campinas, em 30 e pouco, já estava desenhada como um loteamento residencial, de terrenos bonitos, grandes, etc. E aí ele falou, bom, quando começar a usar o lado de lá do rio, né, o lado de cá já tem o Cambuí, vai ter que pensar nesse córrego que passa aí. Então, esse desenho é um croquis que ele fez. Pode não ser exatamente como está lá hoje, e ele levanta essa questão, que as avenidas ao lado tinham que passar em cotas mais altas do que o rio, porque assim o córrego não precisaria de obras de concreto de canalização. Ele correria no seu leito natural, com 50, 60 metros para cada lado, e as avenidas mais altas, quando houvesse inundação, chuva forte, no futuro, né, porque vai impermeabilizar, ele já previa isso, enche a própria área que fica abaixo do nível das pistas. E o Quércia foi lá correndo e construiu a pista bem perto para liberar o máximo de terreno na beira para transformar no que a gente vê hoje, né? A Faria Lima aqui de Campinas, né? Uma repetição grotesca e caipira do que seria uma avenida moderna, né? Infelizmente, virou o que virou. A avenida, ao invés de ir para as encostas, ela ficou onde ficou. Eu falo tudo isso porque R$1 bilhão essa obra. Por favor, vereadores, com o vereador Wagner, a Fernanda, que está aqui também. Eu gostaria muito de ver desenhos de projeto mesmo dessa obra, tá? Porque obra pública de R$1 bilhão, eu sei que são 2 piscinões, mas obra pública de R$1 bilhão dá para fazer coisa muito maior do que 2 piscinões, como está aparecendo aí. Obrigado, Ari, pela tua participação. Por enquanto, não temos novas inscrições. Lucas, por favor, Lucas Malafaia, da assessoria da vereadora Paula Miguel. Obrigado pela presença, Lucas. Géria também, está inscrita. Boa tarde, meu nome é Lucas Malafaia, sou assessor da vereadora Paola. Vim justificar, inclusive, a ausência dela aqui, porque ela está em Brasília, em outras questões aí da política. Eu acho que saudar a mesa, né, em nome do Wagner, vereador Wagner, da vereadora Fernanda, e também da professora Vera da PUC Campinas, também sou filho da PUC, sou engenheiro ambiental. A supressão das árvores, né, da Praça Ralph Stettinger e Augusto César, a professora Vera, a Tereza, a nossa companheira também do Resgate Cambuí, deu uma série de soluções que a gente pode pensar, que não precisam ser gigantes como um piscinão daquele, né? Então, assim, não tem... Eu poderia listar aqui um monte de coisas, elas já até fizeram, de pensar como a gente vai diminuir a velocidade do escoamento, permeabilizar mais os terrenos e também responsabilizar também o mercado imobiliário, que isso é uma coisa que a nossa gestão atual não faz, né? O governo Dário, na hora que passa a responsabilidade para o mercado imobiliário, ele, na verdade, suprime e deixa eles fazerem o que eles quiserem.
Então, a gente sabe que existe uma série de serviços ambientais que podem ser instituídos, pode ser mais calçadas que a gente pode fazer permeáveis. E eu gosto de lembrar uma frase que eu acho que vem em consonância com o que o Ari falou, que um professor uma vez falou na minha sala de aula, que ele falava assim: modernização não é desenvolvimento. E isso é muito importante perceber, porque o que o Ari falou é: a gente olha Norte-Sul, a gente olha a Princesa do Oeste, e ela parece muito moderna. Mas a gente não pode seguir esse modernismo desse vidro, desse vitral que é uma excrescência ambiental, dessa impermeabilização, dessa via grande e rápida para passar carro, para simplesmente esquecer que desenvolvimento é infiltração em cada lugar, com árvore, com uma cidade resiliente, com uma cidade que seja assim, amiga do meio ambiente nesse sentido. Porque nós também somos meio ambiente, e no momento que a gente despreza tudo isso, e a gente sabe que a cidade de Campinas, pela gestão do Dário, tem feito uma série de iniciativas de supressão, que vai desde PIDs, desde a 207, 208, que foram aprovados aí, e o plano diretor, fazem com que esses efeitos extremos se repitam como tem se repetido em todos os anos aqui na nossa cidade. Então, eu venho falar em nome da vereadora, dizer que agradeço novamente a iniciativa do vereador Wagner por essa audiência pública, e dizer que, obviamente, o mandato não concorda com essa supressão de 400 árvores, sabendo que 1 bilhão, como o próprio Ari disse, pode sim, com muito menos dinheiro e com projetos que, inclusive, podem trazer emprego para as pessoas, né, que possam criar planos de longo prazo, podem dar como é que eu posso dizer, solução para essa questão. Obrigado, Lucas. Géria, por favor. Olá, pessoal. Eu sou Géria, professora universitária aposentada da Universidade Federal de São Carlos. Vim para cá para ficar perto da família e não deixo de sair da minha luta de sempre. Eu era professora na área da questão ambiental. Então, o que eu queria falar aqui, e que eu tenho discutido muito com as pessoas, é a questão de que a pressão que existe da sociedade para que as prefeituras, os gestores, toquem para diante essas iniciativas que nós estamos vendo aqui, é uma pressão feroz, e inclusive baseada na questão da especulação imobiliária. Só que a especulação imobiliária virou esse mote, esse inferno de construção da sociedade, vamos para tudo, vira casinha, vira isso, vira aquilo. Acontece que vai diminuir isso, porque a população humana está diminuindo. Então, qual é o motivo? Eles estão nas últimas agora, fazendo as últimas da questão do lucro, entendeu? Então, é muito importante de a gente trabalhar a questão da mobilização da sociedade com relação a isso, né? Eu tenho um dito antigo que a gente fala: pensar globalmente e agir localmente. Bom, vamos nessa. A gente sabe como é que o mundo funciona, nós falamos aqui da questão das mudanças climáticas, os problemas ambientais que estão surgindo, aparecendo por aí, e que podem, inclusive, destruir esse planeta que nós conhecemos, né, para ficar com outro. Então, eu penso que a gente tem que estar vendo a mobilização da sociedade, porque as falas mostraram, tem lei já. E quem toma conhecimento disso? Ninguém toma conhecimento. É importante ter lei, mas quem toma conhecimento disso é quem não está, primeiro de tudo, o lucro. Quem toma conhecimento disso é do bem-estar da sociedade e um mundo mais viável, né? Então, eu imagino que acho importante essa audiência pública, no sentido de poder começar, aos que estão aqui e os que não estão, pensar em trabalhar nas questões de como é que a gente bota a sociedade no agito.
aqui estão duas entidades, pelo menos foi o que eu vi, a questão do Resgate Cambuí e a questão do Fórum Socioambiental. Já estão aqui nesse momento. Vamos arregaçar as mangas, porque nós temos que conduzir a sociedade para esse debate. Por quê? É o povo que vota nos caras que estão aí. Vota nesse, que é bom, que é do povo, né? E vota nos outros que são da questão do lucro, né? Então, a gente tem que trabalhar uma questão da mobilização da sociedade. Eu não estou falando isso para que os vereadores vão largar a tarefa deles para fazer a questão da mobilização da sociedade, mas ajudar a criar espaços para que isso ocorra e para que isso resulte em propostas, em decisões que sejam do interesse coletivo, eu acho que é possível. É um compromisso que eu sei que essas pessoas já têm, mas é uma questão de se organizar. Né? Eu imagino que há vários vereadores aqui que têm essa disposição, mas precisa se organizar e trabalhar conjuntamente com as organizações sociais para que isso ganhe força e tenha impacto nas decisões que a prefeitura possa tomar. É isso. Obrigado, Géria. O Ivan é o próximo. Por enquanto não temos mais inscrições. Cadê? A Tina, tá bom. Boa tarde, sou Ivan, queria saudar a todos, ao vereador Wagner, que já está fazendo um burburinho na Câmara, já chegando aí e tratando das questões ambientais, e do pessoal que está aqui, e que a gente está sempre na luta ambiental. Mas eu queria destacar uma outra questão, porque eu acho que a gente tem falado muito das questões da arborização, passamos o ano de 2023, de 2024 nessa batalha, né, Tereza? Mais contundentemente, mas temos feito isso ao longo aí de muitos anos. E o que a gente percebe, assim, que está no bojo de toda a situação hoje do país, que é a falta do debate democrático e do debate técnico. Porque, afinal de contas, né, não é só uma questão de ativismo ambiental, mas eu, por exemplo, eu enxergo de uma outra forma um projeto desse, né? Pelo meu ângulo de estudo, pela forma como que eu trabalho a questão da biodiversidade, a questão das cidades esponjas, as questões todas colocadas aí, hoje que a grande parte, quase que totalidade aqui, pensa parecido. Mas eu queria ouvir o lado contrário. Quem bolou um projeto desse, quem fez e por quê? Né? Porque, pelo que eu tenho estudado, está ultrapassada essa questão de piscinões. Né? Você vê onde, quando a gente começa a estudar tanto os trabalhos científicos como as experiências no mundo, são o oposto disso, né? Elas vão ao contrário. E aí a gente entra sempre naquela questão, por que não estão aqui? Por que a gente fez uma comissão de arborização urbana durante quase um ano e a gente não viu o contraponto? Por que não debater? Por que não falar o contrário? Qual o problema? Se eu estou embasado numa questão técnica, ou às vezes até ideológica também, por que não falar? Quer dizer, quem sabe a gente se entende um pouco mais, né? Esse é um aspecto. O outro que eu enxergo também é o seguinte, nós temos aí uma ilusão, aí falando mais especificamente da arborização urbana, que existe compensação, né? E até no licenciamento ambiental... No licenciamento ambiental, a gente fala, vou compensar. Eu cortei uma árvore, mas eu vou compensar com 25, às vezes fala até mais. Quando se compensa, né? Se a gente falar assim, por exemplo, a minha mãe tem 80 anos, está em plena capacidade total dela, espetacular. Eu vou virar, a senhora está idosa, agora, por favor, se retire aqui dessa terra, né? Porque eu vou aí fazer 10 filhos para compensar isso aí, né? Quer dizer, eu faço um paralelo com as árvores. Gente, ela está no auge, né? Contribuindo com todas as questões ambientais, as questões de fixação de carbono e todas aquelas que a gente sabe de biodiversidade. E aí eu vou colocar indivíduos que daqui a 20, 25, 30 anos é que vão estar tendo o mesmo papel. Eu vou esperar isso, a gente tem tempo para isso. Então, quer dizer, se houvesse uma seriedade no trato
né, das questões do verde urbano, a gente faria uma moratória. Ó, não se corta nada, nada, absolutamente nada, a não ser como uma questão assim de urgência, de premência, e provado isso aí. Né? Então, a gente lá questionava por que não foi feito o manejo em 2012, 2013, pelo CONDEMA, daquelas árvores do taquaral, deu aquela tragédia. Aí agora, sabe como que é feito o levantamento? É assim, olha, parece que essa vai cair, manda cortar. É aí eficientíssimo, é incrível como corte. Agora, o que a gente vê é que, primeiro, que a reposição não é na mesma velocidade. E, segundo, que ela não vai ter mais sentido quando a gente já tiver aí com todo o caos climático instalado. Então, é um pouco isso que eu gostaria de falar. Obrigado, Ivan. Queria chamar a Tina e também dizer que nós fizemos um requerimento de informações à Prefeitura, que é um instrumento que os vereadores têm para pedir informações à Prefeitura, que tem que ser respondidos com fidedignidade àquilo que eles estão fazendo, né? E nós fizemos um requerimento solicitando informações sobre as árvores que tinham sido suprimidas e os laudos técnicos que indicariam essa supressão, e as árvores, as mudas que teriam sido plantadas entre 2021 e 2025, até o mês de fevereiro, considerando que, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, são vários anos, mas em 2024 a Prefeitura faz propaganda de que plantou cerca de 217 mil mudas, né? O requerimento veio assim, com pouquíssimas informações. O que se indicou foi que foram plantadas 20 mil mudas apenas, e nós pedimos a localização, e eles indicaram vários bairros na cidade, né? A gente queria exatamente a localização no território, de preferência com coordenadas geográficas, para que a gente pudesse fazer a fiscalização, alertar a sociedade civil e fazer o acompanhamento dessas mudas, muito no sentido do que o Ivan colocou. Nós temos aí, né, são mudas que estão iniciando, né, a sua vida, e, infelizmente, as informações foram muito ruins. Nós estamos estudando as medidas que a gente pode tomar para obter essas informações. Tá? Tina, por favor. Boa tarde a todos e todas. Uma questão que me preocupa é que a gente está aqui falando muito de um caso, né? Mas não é só esse piscinão que está previsto, né? Tem um outro, já iniciado, pelo que parece, na Norte-Sul, né? Que eu acho que a gente precisaria também discutir os impactos desse outro piscinão. Tem agora a justificativa é que eles vão dar prioridade para um que vai ser feito no Pissarrão, né? Vai ter um outro piscinão no Pissarrão. E parece que a gente vai seguir São Paulo, né? São Paulo, recentemente, acabou de fazer uma PPP aí para comprar a construção de 47 novos piscinões. Quer dizer, a coisa da moda agora é o piscinão, que é o que é mais obsoleto, que é mais anacrônico, né? Então, a gente precisaria discutir isso, porque eu acho que alguém falou a coisa do dinheiro e por que piscinão, não sei o que, Paraná. Me parece que há um esquema aí, né, em torno da construção de piscinões. É muito provável que exista isso. É muito provável que exista isso. Então, acho importante a gente discutir, e aí, resgatando o que ele falou agora, eu acho que a gente precisaria trazer, de alguma forma, a Prefeitura para conversar com a gente. A gente quer saber por que os piscinões, qual é a justificativa técnica, né? Aonde eles estão sendo pensados. Vamos pesar, vamos ver quanto custaria, por exemplo, R$1 bilhão em ações de microdrenagem. R$1 bilhão, gente, dá para fazer muita coisa, muita coisa. Então, espera aí, vamos discutir. E a Prefeitura tem que se abrir para isso. Eu não sei como é que a gente pode forçar essa coisa. É óbvio que ela vai encontrar apoio nessa Câmara, né? A gente sabe disso, mas a gente precisa de uma audiência como essa, junto com a Prefeitura, para ela colocar a sua posição, para ela nos explicar por que foi adotada essa solução, né? A solução, me parece, que não é só uma questão de drenagem, é uma questão também de já começar a fazer reservatórios de água, né?
Campinas está numa situação muito crítica, a bacia, o PCJ está numa situação muito crítica, então eles já estão se preparando para isso, e o próprio consórcio do PCJ anda apontando o piscinão como solução, né? Que não é a solução. Não é a solução. A solução é que o pessoal do Resgate Cambuí colocou aqui, né? É recuperar a nascente, a solução é revegetar, é tornar as cidades mais permeáveis, etc. Tá? Então, a gente tinha que pedir, promover uma discussão com a prefeitura, né, que viesse conversar com a gente, como a gente está fazendo aqui. É claro que ela vai vir para ouvir as nossas críticas, ela tem que saber que tem que ouvir as nossas críticas e colocar a sua posição e justificar por que está adotando essas medidas. Então, acho que a gente precisa encaminhar alguma coisa nesse sentido. Obrigado, Tina. Sim, mas... Bom, não sei se temos mais inscrições aqui. Nós recebemos aqui 2 questões, né? Depois nós vamos passar aqui para a mesa para a gente caminhar para as finalizações aqui da nossa audiência. Nós tivemos 2 questões aqui vindas do público, uma do Rafael Gustavo Mancini Lorenzani, que pergunta o seguinte, né? O ideal seria que realmente a gente tivesse a prefeitura aqui. Nós lamentamos, Ivan, né, como você falou, a não presença da prefeitura, seja pelo menos para falar do projeto no estado atual, né? Mesmo que não seja, como eles estão dizendo, que o projeto está acabado, ou seja, que está no estágio mais avançado, mas prestar informações para a municipalidade, para a Câmara de Vereadores, para a população a respeito do que está acontecendo. Lamentável que não estejam presentes. Então, o Rafael pergunta: Campinas possui um plano de plantio de árvores que contemple as espécies presentes na cidade e que façam parte da flora característica da região? Em caso positivo, como a população pode acompanhar essas ações? Dialoga muito também com o nosso requerimento de informações, né? E a Larissa Volpe, que pergunta: Campinas está inscrita no programa Cidades Verdes Resilientes do Ministério do Meio Ambiente, que prioriza projetos de soluções baseadas na natureza? Piscinões vão na contramão das soluções mais eficientes e sustentáveis, né? Então, são essas 2 manifestações. Queria dizer também que nós, do nosso mandato, do nosso gabinete, estamos promovendo um abaixo-assinado naquela plataforma change.org. Ela já está com mais de 1.700 assinaturas, em pouquinho mais de 24 horas, que nós colocamos. Então, há uma comoção realmente na sociedade a respeito dessa questão. E no nosso Instagram, @profwagnerromão, com W, a gente tem lá o link para esse abaixo-assinado. E também, se você buscar na própria plataforma Change, você vai identificar ali o título do abaixo-assinado, não a extração das 378 árvores, preserve as praças Ralph Stettinger e Augusto César. Tá bom, pessoal? Essa é a busca para que a gente possa ampliar essa pressão também, para que a gente não tenha essa extração das quase 400 árvores ali na praça. Eu vou passar aqui a Vera, por favor, professora Vera, se quiser comentar as questões, responder alguma coisa, agradeço. Eu acho que já foi exposto pela nossa colega, o Estatuto Legal, ele a menos de não haver plano de drenagem, a gente tem um Estatuto Legal forte, municipal, né? Então, o que eu queria salientar para quem perguntou é justamente a discrepância que existe entre o Estatuto Legal e o Estado Real das coisas, o que é uma constante em nível nacional, supranacional, na América Latina inteira, até chegar na esquina da nossa casa. Então, eu acho maravilhoso ter uma advogada aqui na mesa, justamente porque a gente tem que lutar pela institucionalidade como uma ferramenta, até uma arma, às vezes, para a gente poder conquistar essas circunstâncias serem mais objetivamente constituídas. Eu acho que as respostas já foram dadas, né, para o que a gente já falou, inclusive a manifestação dos nossos colegas queridos, alguns colegas queridos. O que eu queria salientar é que eu também sinto falta do discurso contraditório aqui. Aliás, eu sinto falta do discurso contraditório e sinto falta do discurso não contraditório. Eu acho que a gente poderia ter mais gente aqui,
é um problema que afeta todos nós. A Tina falou, tem outros piscinões, outras 1000 coisas que a gente tem que verificar com relação. Eu acho que o executivo ele não pode ficar distante da opinião pública. Esse piscinão parece uma coisa técnica de gabinete, eu ouso dizer, eu acho até deselegante eu falar isso, mas é uma impressão subjetiva de uma coisa de gabinete. E eu sinto falta do discurso contraditório na medida que, se não for uma questão de gabinete, estaríamos todos aqui debatendo e lutando pelas nossas ideias. Então, essa ausência, para mim, ela é um depoimento de um recuo um pouco estratégico, talvez, e espero que ele seja, vamos dizer, superado. E eu volto a dizer, Campinas tem uma oportunidade ímpar de seguir na frente com ações práticas de naturalização das cidades, não fora para a questão humana, porque essa história dos eventos climáticos, muito antes dos eventos climáticos, a questão não é agora que está tudo desbagaçando que a gente vai começar a agir, não, as cidades têm que ser naturalizadas, ponto. Mesmo que não houvessem coisas tão extremas. Então, eu acho muito bacana, estamos aqui, ONGs, advogados, arquitetos, vereadores, população de todas as naturezas de luta, mas eu acho que a luta está só no começo, infelizmente. Obrigado, Vera. Passo aqui a Daiane, a Tereza, por favor. Agora ligou. Eu vou dar a minha opinião. Para mim, a prefeitura foi de uma covardia terrível. Tá? Ela tinha obrigação de estar aqui, que fosse para falar o que foi feito, se fosse para falar qual a ideia que eles tiveram, se fosse para qualquer coisa. O fato deles não virem mostra uma covardia que é inadmissível de um poder público. Se eles fizeram isso, por que eles não encaram a besteira que fizeram? Vem aqui e fala. Não, eu acho certo o que eu fiz, eu acho errado, nós vamos mudar ou nós não vamos mudar. Vem aqui, jogo na mesa. Eu falei isso outro dia no Condema. Tá? Não, o jogo tem que estar na mesa. Aí todo mundo joga. O cidadão, a prefeitura, o poder público, todo mundo. Os vereadores, está certo? A discussão é geral. A cidade é de quem? A cidade é de todos nós. Então, não tem que ter um palpite só, uma opinião só. E eu espero que a gente faça, agradeço, eu espero que a gente faça outras discussões para esclarecimento desse assunto, e eu sou o contrário. Você falou que a briga está só começando, infelizmente, eu acho que é felizmente, porque nós vamos até o fim. Obrigada. Obrigado, Tereza. Daiane. Uma questão para a Tereza, posso fazer? Pode. Já me apresentei. Tereza, você falou sobre a lei que dá acesso à informação, né? E quando o Fábio Feldman estava lá na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, eu estava na CETESB, e ele perguntou o que podia ajudar. Aí o pessoal falou, não, se você fizer pergunta, responde. Eu falei, mas não, muitas vezes a gente responde, mas tem tanta outra informação ali atrás que não perguntou porque não sabia. Então, naquela época, que foi a SMA 366, que ele montou com base nisso, que assim, a pessoa tem acesso ao processo. Você vai lá e você pede o processo e você olha. Você pode olhar tudo que você quiser. O que for confidencial tem que estar carimbado como confidencial. Então, é uma coisa que talvez a gente possa mudar, porque você faz uma pergunta, ele responde, aí surge outra dúvida, aí demora para responder. Se você está com o processo na mão, eu queria só fazer essa sugestão, se a gente poderia ter isso aqui também. Isso depois foi aberto para outras, para nível do Estado, mas que a gente pudesse ter vistas ao processo, porque são processos públicos, processos administrativos. Olha, pelo que a gente sabe, a Daiane pode falar mais ainda, mas a gente entra, eu pergunto pelo menos 5 coisas por semana. Agora eu estou meio bagunçada com a minha papelada, mas o meu normal é esse. A partir da Lei de Acesso à Informação, que você consegue aquele documento ou aquela informação para você direcionar o que você quer saber, a partir disso, eles não dão mais o documento, o protocolo inteiro, na Lei de Acesso à Informação, o que eu acho errado. Porque, antigamente, você perguntava o que era e eles te mandavam o link do documento inteiro. Fosse 11 volumes, sei lá eu quantos volumes, vinha tudo pela Lei de Acesso à Informação. As tantas, eles modificaram. Então, você tem a informação isolada na Lei de Acesso à Informação, mas você tem o SEI, que aí você entra e pede, mas aí você tem que saber o número do protocolo. Então, normalmente, você tem que entrar na Lei de Acesso à Informação para saber qual é o protocolo que tem aquele documento que você quer, se for uma coisa grande, e aí você entra no SEI
para ter o documento todo. É super complicado, mas é o que nós temos hoje em dia. Então, eu espero que mude, mas por enquanto ainda está assim. Obrigado, Tereza. Daiane. Bom, eu acho que as perguntas em si, elas se autorrespondem. Uma delas é que a gente também não tem a resposta, né? A gente pergunta muito em relação aos plantios, enfim, a nossa luta em relação ao próprio inventário, a quantificação, qualificação, enfim, a gente também não tem. E eu vou também aí nessa opinião de que é muito triste não ter o contraponto, e é mais triste ainda porque nós, aqui, em especial, enquanto sociedade civil, com os parcos recursos que a gente tem, sabendo de um projeto como esse, do tamanho do impacto que ele significa, nós procuramos, né, no meu caso, advogado, técnicos, bons profissionais para embasar as nossas opiniões e para a gente tentar encontrar soluções. Então, hoje aqui, a gente não está só para vir aqui e bater num determinado projeto, porque no caso da Resgate, a gente realmente defende as árvores quando elas, né, estão saudáveis e precisam ficar saudáveis, mas não é simplesmente bater num projeto, numa obra qualquer, e, enfim, a gente trouxe soluções. Se as soluções não são boas, a gente precisa ouvir deles. Quais seriam melhores, então? E se essa realmente é suficiente para contrapor as soluções que a gente trouxe, né? Nós falamos aqui das nascentes, enfim, da infiltração por jardim de chuvas e N outras. Aqui nós temos um monte de técnico maravilhoso que pode falar sobre isso. Mas eu acho que é isso que nos entristece, que a gente, com os recursos que a gente tem, a gente busca conhecimento técnico de qualidade para tentar discutir esse tipo de obras e de políticas que vêm sendo tomadas, e, infelizmente, a gente não encontra o outro lado, nem para tentar crescer e desenvolver junto, e nem para ter a oportunidade de realmente contrapor, né? Então, acho que, para a gente aqui, esse é bem triste. É triste que aqui a gente só estejamos falando para nós. Espero que estejam ouvindo, né? Enfim, mas é isso. Obrigado, Daiane. Antes de passar para a vereadora Fernanda, chegou uma pergunta aqui, que está sem identificação, sobre se o projeto passou pelo CONDEMA, se o CONDEMA não depende de prévia, se esse tipo de intervenção não depende de prévia aprovação pelo CONDEMA. Passo a Vera aqui também a se manifestar. Então, eu estou falando pelo CONDEMA, mas tem muitos representantes aqui. Se eu estiver equivocada, me corrijam. Então, justamente, o motivo de estarmos aqui é que o CONDEMA fez uma manifestação contrária, embasada tecnicamente, dizendo que existem alternativas para esse tipo de projeto e que, de fato, seria uma coisa quase absurda totalmente, remover essa quantidade de árvores que fora uma. Então, que não tem o menor sentido do ponto de vista técnico. Então, esse foi o estágio 1 da manifestação do CONDEMA. Eu acho que fica mais claro agora para quem teve essa dúvida. Seria bacana saber quem perguntou, né? E eu acho que, bom, já aproveitando que eu fechar, eu acho que o que a gente está falando aqui é uma coisa muito estudada, que cidade é o quê, né? Qual a definição de cidade? Cidade é valor de uso ou é valor de troca? Se é valor de uso, a gente está lutando por isso. Então, para a gente ter uma cidade que, desde os passarinhos, as minhocas e nós, humanos, podemos usar juntos, as árvores, nossa vovó, né, que a gente não quer matar, e o valor de troca é o que está imperando. Então, eu acho que esse embate, tem 60 anos que a gente discute isso, a definição de cidade está em jogo. Então, eu acho que a prefeitura ela vai deixar um legado de que definição de cidade ela está promovendo, e a vereança também, graças a Deus que a gente está aqui falando de um valor maior, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Obrigado, Vera. Passo para a vereadora Fernanda Souto, para suas palavras finais, e depois vou encerrar aqui a nossa reunião. Muito obrigada, vereador Wagner. Mais uma vez, agradecer ao vereador pela organização desse espaço, agradecer as intervenções da professora Vera, da Tereza, da Daiane, de todos que participaram aqui, que trouxeram importantes contribuições para a gente pensar no futuro e como organizar a nossa atuação, que eu acho que esse é o principal motivo pelo qual a gente está aqui hoje, diante do problema, como que a gente se organiza e como que a gente atua, de fato, na prática, para tentar intervir. E não é fácil, né? Pelas falas de todo mundo, a gente vê o tamanho do problema e do desafio que a gente tem pela frente. Uma cidade em que impera a política, uma política habitacional que privilegia
um mercado imobiliário, a ampliação do perímetro urbano, que ameaça as nossas matas, as nossas nascentes, impermeabiliza o solo, assoreia os rios, destrói o nosso meio ambiente, suprime árvores saudáveis que não são compensadas. A gente, nessa ação que o Ministério Público move aqui, contra a Prefeitura de Campinas, um dos pontos é justamente esse, a falta da política de compensação que está sendo investigada, né, que está sendo apontada, e, potencialmente, existem irregularidades nessa política de compensação, e é muito difícil, numa cidade tão grande como Campinas, a gente ter acesso a essas informações e conseguir fiscalizar na prática. O nosso mandato também sempre encaminha requerimentos de informações sobre essas questões, e quando a gente tem o retorno, é exatamente isso que o vereador Wagner colocou. A dificuldade que a gente tem com as poucas informações, conseguir averiguar na prática essa política de compensação ela está sendo adequadamente aplicada. E essa outra questão, que você suprime indivíduos saudáveis, que têm uma contribuição para o meio ambiente, que não pode ser trocado por mudas jovens, né? E isso tem sido colocado e apontado por diversos órgãos, coletivos, comunidades, como uma política da prefeitura e que precisa ser questionado. E, em uma outra colocação, dizer que Campinas é a 12ª cidade mais rica do país, né? E é uma cidade que na verdade, está penalizando os seus moradores. Uma política que não leva em consideração toda essa riqueza para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ter uma cidade mais sustentável, uma cidade que a gente possa viver com qualidade. E o nosso desafio é elaborar propostas e intervenções no sentido de pressionar para que esse caminho ele siga um outro rumo. É muito ruim, de fato, que a prefeitura não esteja aqui para ouvir, para dialogar, e isso, infelizmente, é a regra dessa gestão, né? Assim como que teve essa continuidade, e, infelizmente, nós vamos precisar brigar muito para que a gente, de fato, consiga pressionar essa gestão para que escute, acolha as propostas, as críticas, as demandas e se disponha a construir uma solução em conjunto, porque é isso o principal ponto que a gente está colocando. Nós temos questões que podem contribuir, que podem ajudar a pensar o futuro, basta ter vontade política para dialogar e acolher, mas a gente não vai desistir. Coloco também o nosso mandato à disposição de todos os lutadores e lutadoras que defendem uma cidade diferente, que seja uma cidade para as pessoas, para o meio ambiente, e não uma cidade para os prédios e para o enriquecimento de uma elite do mercado imobiliário. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Então, obrigado pela presença, pela força nessa luta. Eu queria finalizar apontando alguns elementos que acho que podemos avançar aqui. O primeiro deles é, como a Tina tinha colocado, a respeito dos outros piscinões. A gente tem uma noção mais concreta do que, de maneira geral, está sendo pensado pelo menos para esses 3 piscinões que estão colocados aqui na Norte e Sul, que é o do Paranapanema, que, ao que parece, já se iniciou, esse da Praça Ralph Stettinger, Praça Augusto César, e o último lá naquela área. Isso, onde já é ali uma área de vazão ali, que, ao que parece, tem uma pretensão de uma obra ali, né? O prefeito tem verbalizado, e há documentos, de que o BNDES está financiando essas obras. Então, nós vamos também provocar o BNDES, especialmente com relação à praça, né, para que seja, né, que o BNDES possa ter acesso a essa informação, que a gente possa pressionar também ao BNDES, ao financiador, para que cancele, suspenda, enfim, esse financiamento. Então, esses são 2 pontos importantes. Nós fizemos, eu e Lúcia, cadê a Lúcia? Fomos fazer, a Lúcia da nossa, está aqui, da nossa assessoria, nós fomos fazer a divulgação dessa audiência pública para o comércio local, escritórios, moradores ali. Então, nós vamos intensificar essas ações também de divulgação ali naquela região, que acho que é super importante. Todas as pessoas que a gente conversou ficaram muito indignadas com o que pode acontecer com aquele espaço. Então, nós vamos intensificar essas ações. Vamos solicitar uma audiência com o prefeito,
né? Já solicitamos com o secretário, solicitamos a presença do secretário aqui, vamos agora solicitar uma audiência com o prefeito para fazer uma discussão, né? O Resgate Cambuí está convidado para ir, também com Dema, né? A gente quer provocar também uma discussão mais direta com o prefeito, porque ele precisa se sensibilizar. Ele também, agora, ao que parece, está entrando aí, né, com um greenwashing da sua gestão, com microflorestas e coisas parecidas. Então, nós queremos também apresentar essa alternativa. Pois é, mas nós queremos apresentar essa alternativa para essa obra que está sendo pretendida. Por fim, há essa indicação da reunião lá no Ministério Público no dia 29 de abril, às 9 da manhã. Então, nós vamos estar presentes também nessa reunião para que a gente possa também dialogar com o Ministério Público para que a gente possa provocar também na Justiça a suspensão dessas obras. Tá bem? A princípio ficamos por aqui. Eu queria apenas só reforçar o último elemento, que é o do nosso abaixo-assinado, que o nosso mandato está provocando também. Já estamos aí com mais de 1.700 assinaturas em pouquinho mais de 24 horas. Então, está lá no nosso Instagram, @Prof. Wagner Romão, está no link da bio no nosso Instagram. Você que está assistindo em casa, acesse lá o seu Instagram e nos busque. Também nós temos o Facebook, @Prof. Wagner Romão também. E, se você preferir, você pode ligar no nosso gabinete também, a partir da segunda-feira. Daqui a pouco a gente está se encaminhando para finalizar a semana, mas o nosso número lá é 3736-1320. O nosso é o gabinete 3 aqui na Avenida da Saudade, 1004, aqui na Câmara Municipal. Tá bem? Então, ficamos por aqui por enquanto. A luta vai continuar. Nós não vamos permitir que essas 400 árvores e toda a biodiversidade que está em torno dessa vida pereça por conta dessa obra. Agradeço a vocês, todos e todas que estiveram aqui conosco, e a você que nos acompanhou pela TV Câmara. Um forte abraço, um bom final de semana. Ney. Nossa. Que deu? Professor Wagner, conta para a gente a importância dessa audiência pública, né? Nós percebemos que houve uma boa participação do público, questionando, né, as possibilidades de intervenção para que esse espaço, né, não continue com os mesmos problemas de enchentes que vem acontecendo. Sim. Eu acho que ficou bastante claro que há alternativas para que essas obras não aconteçam da forma como estão colocadas. É uma pena que a Prefeitura não tenha enviado nenhum representante. Acho que isso é muito ruim para a relação entre o Legislativo e o Executivo, mesmo que tenha, né, que esteja um projeto numa fase inicial, mas há provas muito contundentes de que isso já está bastante bem encaminhado pelo inquérito civil que a gente teve acesso, que o Ministério Público está desenvolvendo já desde maio do ano passado. Então, nós precisamos fazer essa discussão antes que isso se torne um fato consumado, né? É preciso que a Prefeitura se coloque, venha a público dizer, afinal de contas, o que está sendo pensado e que ela se abra, que a população possa se manifestar também e que a Câmara possa se manifestar também com relação a isso. Há alternativas, Piscinão é uma alternativa antiga e que acho que ficou muito claro aqui nessa discussão que não convém para essa situação das duas praças, da Praça Ralph Stettinger e da Praça Augusto César ali na Norte-Sul. Agora, qual deve ser o próximo passo, né? Pensando que assim, já temos uma manifestação pública, foi feita essa audiência, qual deve ser o próximo passo, seja pela Câmara de Vereadores ou pela Prefeitura? Então, a gente quer provocar que a Prefeitura dialogue conosco, né? Tanto conosco enquanto Câmara de Vereadores, como também com o movimento social da região, que entende que é preciso pensar outras alternativas. Há também a continuidade do inquérito pelo Ministério Público. Então, dia 29 de abril haverá uma reunião no Ministério Público, nós vamos participar e nós queremos também ouvir o Ministério Público, que parece estar bastante
convencido que há alternativas a essa supressão dessas quase 400 árvores. Quer dizer, não tem, a gente não entende como se pode justificar isso a partir dessa obra. Então, há possibilidade de outras obras menores, de menor impacto, mas que podem ter até mais durabilidade do que essa alternativa do piscinão. É isso que a gente vai fazer e vamos também dialogar com a opinião pública na cidade. A população tem o direito de influenciar na tomada de decisões e nós precisamos fortalecer a participação popular aqui em Campinas. Tá ótimo, vereador. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou. Nós finalizamos aqui essa 9ª audiência pública falando sobre a contenção de enchentes, presidida pelo vereador Wagner Romão. E você continua agora com a nossa programação. Boa tarde. TV Câmara, Campinas. E gostaria de saber qual é o melhor horário para fazer doação. Avelar, a Fundação Hemocentro de Brasília funciona normalmente de segunda a sábado, das 7 às 18. O nosso fluxo maior de doadores hoje é pela manhã. Então, se você quiser vir de forma tranquila, ter um atendimento rápido, em torno de 30 a 40 minutos, para todo o fluxo da doação, é